Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui com mais uma aula do nosso canal da Rede Formar, o nosso canal Vida Animal, onde você irá aprender vários conteúdos, várias técnicas que com certeza irão aí garantir que você consiga aí salvar os animais, que você consiga aumentar a expectativa de vida dos nossos animaizinhos. Para quem está aqui pela primeira vez, meu nome é Karina Henrique, sou médica veterinária, sou formada pela Universidade Federal de Minas Gerais, sou cirurgiã, pós-graduanda em endocrinologia e também sou professora e responsável técnica da Rede Formar. Hoje, o nosso foco da nossa aula aqui é falar um pouco sobre as picadas de abelhas e o que elas têm aí de agressividade no organismo do animal, que ela pode provocar no animal e como que a gente pode atuar aí efetivamente para minimizar esses danos que essas abelhas podem provocar no animal. Antes de começar a falar, eu queria pedir para vocês já ativar o sininho, já curtir aqui a nossa página, seguir a gente nas nossas redes sociais e assistirem também os outros conteúdos que a gente tem aqui no nosso canal, as outras lives que a gente já fez e que ficaram gravadas para você conseguir, para você poder aí assistir, para você conseguir acompanhar. Então, vamos lá falar de abelhas, o que elas podem provocar no animal e como que a gente consegue aí, atuar para tentar minimizar a gravidade. Então, o nosso tema de hoje é você aprender como agir corretamente diante aí de um acidente provocado por picadas de abelhas. Lembrando que dependendo do animal, dependendo da sensibilidade do animal, uma abelha apenas é capaz de levar ao óbito aí animais, inclusive animais aí de grande porte, como por exemplo os fila brasileiro, os dóbermans são capazes aí de, infelizmente, virem a óbito com a picada de apenas uma abelhinha, tá? Mas antes eu queria conversar com você sobre algumas perguntas, algumas dúvidas que tem sobre o tema. A primeira, você sabia que apenas uma abelha menor que seja, é capaz de levar ao óbito um animal de porte grande? Porque muitas pessoas acreditam que apenas uma abelha é capaz de matar um animal de porte pequeno, um gatinho, um pincher, um shih tzu, um animal de até 10 quilos. Mas não. Uma abelha é capaz de matar um animal de porte grande, é capaz de matar um pitbull, é capaz de matar aí um chow-chow, um dálmata, um animal de porte grande. O que vai depender não é a quantidade de abelhas em si. Lógico que isso vai interferir. O que vai depender é a sensibilidade do animal. É o quanto que aquele animal é sensível às toxinas presentes naquele veneno daquela abelha. Tá? Então, a gente não pode levar em consideração somente a quantidade de abelhas e menosprezar esse acidente. Achar que eu preciso de que o animal seja atacado por várias abelhas para que ele venha ao óbito. E não é assim que funciona. Tá? Às vezes, uma só é capaz de levar à morte um animal, qualquer porte que seja. Tá? Então, aqui essa pergunta... Então, aqui é só para frisar, eu vou repetir de novo. Apenas uma abelha é capaz de levar à morte um animal de porte grande, desde que aquele animal seja muito sensível aí às toxinas presentes na picada de abelha. Pergunta 2. Você sabia que o ferrão tem a função de liberar as toxinas, aí, que são cerca de 50 toxinas presentes nesse veneno da abelha, e uma dessas toxinas tem a função de atrair outras abelhas para aquele sítio, ou seja, uma abelha que se sente ameaçada, ela vai ferroar aquele indivíduo que está aparentemente ameaçando ela. Esse ferrão vai liberar toxinas, e uma dessas 50 toxinas tem a função de atrair as outras abelhas da sua colmeia para conseguir aí abater aquele indivíduo que está provocando aí um certo desconforto naquele animal, tá? Então, a questão da ferroada da abelha é um mecanismo também de proteção, e é um mecanismo que ela libera para atrair outras abelhas da sua própria colmeia, tá? Lógico que pode ocorrer a atração de abelhas de outras colmeias, para todas juntas conseguirem abater
aquele indivíduo que, de certa forma, está oferecendo um risco para a vida daquela abelha e para a vida da sua colmeia, para a vida daquela rainha, tá? Então, é um mecanismo de defesa que não é só no momento, né? Não é só aquele ato de vou picar o indivíduo e vou embora. Não, eu vou picar aquele indivíduo e vou atrair o meu ferrão. Enquanto o meu ferrão estiver aqui, preso nesse indivíduo, eu vou conseguir atrair a ajuda de outras abelhas. Por isso que daqui a pouquinho, quando eu for falar do que deve ser feito, eu vou frisar bastante. O ferrão deve ser retirado, porque todas as apitoxinas, todas as substâncias presentes aí que vão provocar as reações no animal, que vão provocar essas atrações aí de outras abelhas, vão vir da presença do ferrão. Por isso que a gente deve retirar o ferrão de imediato. E a outra pergunta, né, que acabou que eu já respondi, é se você sabia disso, se você sabia que enquanto o ferrão estiver preso no animal, enquanto o ferrão estiver preso no ser humano, aquelas toxinas estarão aí sendo liberadas, estarão caindo na corrente circulatória e produzindo os efeitos. Por isso que é de extrema importância que o ferrão seja retirado do animal, para a gente conseguir aí fazer os outros mecanismos que são para minimizar. Porque não adianta a gente fazer todas as manobras para minimizar a dor, o edema, o desconforto, se o ferrão ainda continua presente, porque a gente vai estar tentando combater uma toxina que ainda está sendo liberada na corrente circulatória. Então, a primeira medida que a gente tem que tomar diante de um acidente de picada de abelha é, ao máximo, procurar o ferrão. E lá no finalzinho da nossa aula, eu vou explicar como a gente vai procurar esse ferrão, porque você deve estar se perguntando aí, mas como que eu vou achar? O animal é peludo, é impossível achar. Eu vou mostrar para você que isso é possível e que isso não é uma coisa difícil de acontecer. Então, a nossa missão da aula de hoje é você entender os efeitos da picada de abelha, o que essa picada de abelha pode provocar no animal, você entender os riscos, se ela pode realmente levar o animal ao óbito, que ela pode provocar no organismo do animal. E, finalizando, a gente vai entender aí como que eu devo fazer para que esses riscos sejam reduzidos a praticamente zero de ocorrência, ou seja, que aquele animal tenha aí uma chance muito grande de não vir a óbito e de não ter nenhuma sequela provocada pelas toxinas da picada de abelha. O nosso roteiro, da nossa aula de hoje, a gente vai falar, então, primeiramente, sobre as ações da apitoxina, que é a substância liberada pelo ferrão, tá? A gente vai entender depois os efeitos dela, as reações dela no organismo do animal, o que essa apitoxina vai provocar no animal, e a gente vai finalizar a nossa aula falando do que deve ser feito diante de um acidente por picada de abelha. Então, vamos começar falando sobre as ações da apitoxina. A apitoxina é uma substância produzida pelas abelhas e dentro da apitoxina a gente vai ter 50 tipos de outras substâncias. Então, a apitoxina é um conjunto de 50 tipos de toxinas presentes aí no ferrão de uma abelha, tá? Essas toxinas, elas têm várias funções. Elas têm a função de provocar desordens no sistema cardiovascular, elas têm funções aí de provocar, como eu falei para você no começo da aula, atrair as abelhas para aquele local onde que uma abelha foi, teoricamente, aí ameaçada, que ela se sentiu ameaçada, que ela se sentiu aí, de certa forma, com a sua vida em risco. A gente vai ter toxinas que têm um grande potencial inflamatório, que vai atrair grande quantidade de células imunológicas. Então, são várias toxinas. A maioria delas são usadas, a gente vai falar daqui a pouquinho, são usadas na medicina humana, tem utilizações na medicina humana, utilizações benéficas, tá? Lógico que elas são individualizadas, elas são tratadas para serem utilizadas aí, tanto na medicina humana como na medicina veterinária, como uma forma benéfica, tá? Mas ao sair da abelha, ela vai provocar, ela vai liberar aí a 50 tipos de substâncias, e essas substâncias podem provocar diversas desordens no animal. Alguns animais são mais sensíveis, alguns animais são menos sensíveis, tá? Lembrando que a gente tem aí cerca de 50 substâncias presentes na apitoxina, e o animal pode ser sensível a apenas uma, o animal pode ser sensível a apenas duas, ou o animal pode ser sensível a todas as substâncias presentes na apitoxina. Uma das funções, como eu falei para vocês, da apitoxina
a questão do mecanismo de defesa, né, que é abater a presa, que é matar, de fato, aquele indivíduo que, de certa forma, oferece riscos, não só para aquela abelha em específico, mas também aí para a rainha. As colmeias têm toda uma hierarquia, e eles prezam muito pela saúde, eles prezam muito aí pela segurança da rainha. Então, se algo aí, de certa forma, atacar uma das abelhas, ela vai colocar o ferrão, ela vai inocular o ferrão, e esse ferrão tem a função de abater aquele indivíduo que oferece riscos não só para ela, mas também para toda a sua colmeia. E, além disso, tem a função, como eu falei para você no começo da nossa aula, que é atrair outras abelhas, que é sinalizar que ela encontrou aí um organismo, encontrou um indivíduo que oferece riscos para a vida daquelas abelhas, e todas irão sair da colmeia ao perceber aí essa atração, e irão atacar aquele indivíduo. Por isso que é muito comum, se você parar para fazer uma pesquisa aí na internet, que ataques de inúmeras abelhas, porque se você estiver próximo a uma colmeia e uma abelha te atacar, naturalmente todas as outras também irão te atacar por conta desse mecanismo de atração. Felizmente, tá? A maioria dos quadros que a gente atende nas clínicas veterinárias é apenas uma abelha isolada ou duas abelhas isoladas, porque elas estão distantes da sua colmeia de origem. É lógico que pode ocorrer o seu animal estar em um jardim e a colmeia está presente naquele jardim. Se uma abelha atacar, muito provavelmente todas as outras abelhas daquela colmeia irão atacar em seguida devido a essa atração. Como eu falei para vocês, a apitoxina, ela está sendo muito utilizada na indústria de farmácia, na indústria também de cosméticos. Ela é muito estudada pelos cientistas. Já foi comprovado aí que ela é capaz, algumas das substâncias, né, presentes na apitoxina são capazes de serem utilizadas para tratamento de lúpus, para tratamento de esclerose múltipla, para prevenção e combate também de células tumorais. Então, ela está sendo utilizada aí para evitar o surgimento de tumores e também ao combate de tumores, tá? Pesquisas recentes comprovam que algumas substâncias da apitoxinas podem ser utilizadas aí para retardar os efeitos negativos de uma esclerose múltipla, que é uma doença autoimune em seres humanos, que provoca degeneração aí do sistema nervoso, tá? Ela também está sendo utilizada para combate de dores crônicas presentes, por exemplo, na artrite reumática, que é também uma doença autoimune, que o próprio sistema imunológico ataca as articulações. Ela também é utilizada aí, já é utilizada ultimamente como problemas circulatórios. Lógico, gente, que isso é feito, é tratado no laboratório. É separado aquelas substâncias da apitoxina, é tratado no laboratório para, assim, ser comercializado aí de uma forma tratada, que não vai provocar os efeitos nocivos, alguns efeitos nocivos presentes numa apitoxina completa. Ou seja, vai para o laboratório vai aí detectar todas as substâncias presentes em uma apitoxina e vai selecionar apenas uma e vai avaliar aí os efeitos que ela consegue provocar. E ela está sendo muito usada também na área de cosméticos como um excelente anti-idade, tá? Prevenindo aí o surgimento de linhas de expressão e reduzindo a incidência de rugas em seres humanos. Então, a apitoxina, de uma forma completa, ela tem um potencial de toxicidade, porque todas aquelas substâncias que eu vim falando com vocês, que tem cerca de 50, algumas são extremamente tóxicas, algumas são extremamente nocivas. Porém, algumas têm, sim, um potencial medicamentoso que já está sendo utilizado para a produção de drogas para tratamento, tanto em humanos quanto em animais. Algumas substâncias presentes aí na apitoxina têm um potencial muito grande de atrair uma célula do sistema imunológico chamado de mastócito. Com certeza você já ouviu falar aí da histamina. A histamina é produzida principalmente por essa célula chamada mastócito. E a histamina provoca aí as reações que a gente conhece como alergia, ou seja, um prurido intenso, provoca também aí um edema, que é um inchaço no local onde foi realizada a picada da abelha. Além da dor, além do edema, a gente pode apresentar aí vermelhidão também no local de picada. Porém, em alguns casos, onde o animal é extremamente sensível, essa reação não vai ser mais só local. Não vai ser só no local da picada da abelha. Ela vai ser sistêmica, provocar uma dor
no corpo inteiro, um prurido no corpo inteiro e vai provocar um edema no corpo inteiro. Muitas vezes, daqui a pouco eu vou falar para vocês, acontece esse edema na glote, que é a região da garganta onde há passagem de ar. Por isso que, infelizmente, é fatal em alguns animais. E, de curiosidade, também pode ser fatal em alguns humanos que também são sensíveis à picada de abelha. Toda vez que eu tenho aí uma substância que atrai essa célula chamada mastócito, a gente vai ter a liberação de substâncias inflamatórias, de mediadores inflamatórios, que tem a função de quê? Além de provocar aquelas reações que eu falei para vocês, que é o dor, o edema e a vermelhidão, ela também tem a função de atrair outras células. Então, vai agravar ainda mais o problema. Vai provocar uma reação mais sistêmica, ou seja, uma reação mais generalizada, onde todas as células do sistema imunológico serão atraídas para aquele local onde houve a picada de abelha. E isso pode, naturalmente, facilmente se expandir como uma reação não só local, mas uma reação em todos os outros órgãos. Agora que eu já falei para você que a apitoxina tem cerca de 50 substâncias, que algumas são usadas na farmácia como medicamentos, como cosméticos, e outras têm um potencial muito nocivo de atração de células inflamatórias, o mastócito principalmente, com liberação de histamina, que vai provocar dor, que vai provocar a vermelhidão, que vai provocar o edema, que pode ser tanto local, somente no local da picada, ou sistêmico, que é no corpo inteiro, principalmente na região da garganta, afetando a respiração do animal. Eu vou falar para vocês quais são as reações, o que ela pode provocar no animal, além dessas reações locais, que são comuns aí de uma picada de abelha, inclusive de um animal que não é sensível. O que é mais notório da gente observar são aí as reações locais, né, que são as reações no local da picada, na região da picada. Em cães e em gatos ocorrem principalmente, mais do que 90% dos casos, as reações serão na região da face, que é o animal fazer o quê? O animal meter o focinho onde que não é chamado, né? O animal encostar o focinho perto de uma abelha, animais tentando mastigar uma abelha. Então, na região da face, aqui na região próxima ao olho, região da boca, região da língua, são as regiões mais acometidas. Tá? Então, é natural a gente encontrar um animalzinho, igual esse animalzinho da imagem, com o rostinho edemaciado, com os olhinhos edemaciados, porém, está muito próximo aqui da região da glote, que é a região responsável por fazer a respiração do animal. Então, a gente tem que tomar todo esse cuidado, porque em cães e em gatos ocorre principalmente na região da face. Em contrapartida, em humanos, geralmente ocorre na região dos braços, região da mão. Tá? Em animais que ocorrem geralmente na região da face. Aqui a gente tem um outro animalzinho que teve uma reação um pouco menor do que o primeiro. Do primeiro, vocês observaram, foi o rostinho, foi o olhinho do animal. Aqui a gente tem mais de um lado somente da face, que foi o local da picada. Então, a gente tem essas diferenças a gente tem essas diferenças de sensibilidade de um animal para outro animal. A gravidade do meu problema vai depender, primeiro, da sensibilidade do animal, se o animal é sensível ou não, qual é o nível de sensibilidade, quais substâncias da apitoxina que ele é sensível. Vai depender da quantidade de abelhas que picou o animal. Lembrando que eu falei no começo da aula que uma abelha é capaz de matar um animal que for muito sensível. Mas um animal, igual esse animal, que teoricamente é pouco sensível, se ele for atacado por várias abelhas, ele pode vir ao óbito. Tá? Então, eu tenho que avaliar, primeiro, a sensibilidade do animal, eu tenho que avaliar a quantidade de abelhas que picou o animal, e eu tenho que avaliar a saúde prévia desse animal. Se ele é um animal idoso, ele é mais sensível. Se ele é um animal com problema renal, com problema cardíaco, ele vai ser mais sensível. Então, são vários fatores que vão afetar aí a gravidade de um quadro provocado por picada de abelha. E eu tenho que avaliar todos eles. Independente do quadro do meu paciente, eu tenho que agir de imediato. Mesmo sendo esse animal, que aparentemente é um animal pouco sensível, eu tenho aí que promover as técnicas corretas de primeiros socorros para minimizar aí a gravidade do problema. Aqui a gente já tem um animal um pouco mais virável, um animal aí com um pouco mais de sensibilidade, onde toda a região da face, principalmente da gargantinha dele, está bastante edemaciada, está bastante aí inchada e pode facilmente fazer que o animal não consiga respirar
com toda a amplitude necessária, não consiga realizar a oxigenação e venha facilmente aí ao óbito. Um outro animal, que esse animal também está em estado grave, a gente consegue ver aí facilmente que a região da face, a região do focinho, os olhos do animal está extremamente inchado, tá? Estes animais, independente da gravidade, devem ser levados ao médico veterinário, porque o médico veterinário vai avaliar as funções do animal, vai avaliar se o animal teve alguma sequela em outros órgãos, tá? Mas em casa, a gente vai aprender daqui a pouquinho que deve ser feita alguma coisa. Por que deve ser feita alguma coisa? Para a gente conseguir minimizar a gravidade do problema, minimizar esse desconforto e reduzir aí a circulação nesse local. Que daqui a pouquinho eu vou falar para você como que é fácil aí da gente conseguir minimizar muito a gravidade desse problema. Então, gente, como eu falei para vocês, eu venho falar daqui sempre, as reações locais são a dor no local, o edema e a vermelhidão. Só que as substâncias presentes na apitoxina podem cair na corrente circulatória. E ao cair na corrente circulatória, ela vai provocar alterações em outros órgãos. Primeiro, alterações no sistema renal, alterações nos rins, porque os rins têm a função de eliminar essas toxinas. Então, dependendo do quadro do meu animal, da sensibilidade, da quantidade de abelha, eu posso ter lesões renais, que podem ser permanentes, mas que também podem ser provisórias. Pode ser uma lesão renal, eu consigo recuperar, se o animal for tratado de imediato, mas pode provocar uma lesão renal que eu não consigo mais reverter, e que o animal se torna um paciente renal por toda a sua vida. Vai depender, claro, da sensibilidade do animal. Se o animal já tinha algum problema aí, uma predisposição prévia até essa gravidade, da quantidade de abelhas que picou o animal. Porque algumas substâncias presentes na apitoxina têm o potencial nefrotóxico. Como assim nefrotóxico? O potencial de provocar lesões renais. Uma outra estrutura que é muito afetada pela apitoxina é o coração. Tá? O coração do animal é muito afetado porque a apitoxina tem a tendência de ter substância. Porque a apitoxina tem substâncias que provocam aí a arritmia, que é a perda do ritmo cardíaco. O animal pode ter picos em que o coração acelera demais, e o coração fica fraco demais, e isso pode provocar desordens, isso pode provocar facilmente a morte do animal. Tá? Então, a apitoxina tem substâncias que podem naturalmente aí, afetar os batimentos cardíacos, afetar toda a circulação do organismo do animal, provocando a óbito. E uma das coisas que é a mais aguda, ou seja, que é que ocorre mais rápido e que pode levar o animal ao óbito caso você não faça nada até chegar à clínica veterinária, porque se você parar para pensar, em média, mesmo a clínica sendo perto da sua casa, você pode gastar meia hora até chegar ao médico veterinário, desde que o animal foi picado por uma abelha. E em meia hora, gente, já ocorreu esse problema que eu vou falar para vocês, que é o edema de glote. O edema de glote é a principal causa de morte por animais que sofreram um acidente por picada de abelha. Apenas uma abelha pode provocar o edema de glote em um animal, inclusive de porte grande, levando ao óbito. A glote, ela está presente aí na região da garganta do animal e ela tem a seguinte função. Ela tem a função de controlar a passagem de ar e a passagem de alimento. Ela vai abrir para a passagem de ar e ela vai fechar para garantir que o alimento que o animal come vá para o estômago e não vá para os pulmões. O edema de glote é quando essa região, essa válvula da garganta, fica muito inchada. E mesmo quando ela abrir, ela não permite a passagem de ar. Então, animais com edema de glote irão morrer por asfixia, eles vão morrer por falta de ar. Com certeza você já deve ter visto em algum filme, em alguma série médica, alguns pacientes com choque anafilático, que é uma alergia extremamente grave, em que o médico teve que fazer uma perfuração na sua garganta com caneta, uma perfuração com bisturi, para garantir a passagem de ar, porque nesse choque anafilático, que é essa alergia extremamente extrema, a gente vai ter o edema de glote. E o mesmo acontece nos animais. Animais com muita alergia as substâncias presentes na apitoxina podem entrar num quadro de choque anafilático, que é uma alergia extrema, que vai provocar principalmente o edema de glote, e isso pode acontecer em questões de minutos.
É por isso que é muito importante que você saiba como agir diante de um animal que sofreu picada de abelha para evitar que isso ocorra. E agora a gente vai falar aí como e o que você deve fazer diante de um animal que foi picado por uma abelha. Geralmente você vai identificar que o animal foi picado aí por uma abelha devido a esse grande edema presente aí, principalmente na face, e muitas vezes você pode ver a abelha ou voando próximo, ou você pode ver a abelha morta próximo do local, tá? Mas, viu o animal aí com esse edema de face, você deve fazer o seguinte passo a passo que eu vou mostrar para você. O primeiro, que eu não coloquei aqui no slide, é manter a calma. E quanto mais você desespera, menos você consegue raciocinar e menos você consegue agir. Então, o ideal é que você mantenha a calma, porque naquele momento o animal precisa de você, calmo e sereno, para conseguir salvar aquela vida. Em segundo lugar, você vai pegar um cartão. E esse cartão não é para passar a consulta do médico veterinário, tá? Pode ser um cartão de ônibus, pode ser um cartão de vale-refeição, qualquer cartão. Qual é a função desse cartão? Você vai pegar esse objeto e você vai passar na região principal, na região que está mais inchada, a favor e contra o pelo. A favor e contra o pelo. Por quê? Lembra que lá no começo da aula eu falei sobre o ferrão, que o ferrão deve ser retirado, porque enquanto ele estiver no local, a apitoxina será liberada? Então, a gente vai fazer o carvão para tirar esse ferrão. Em cães e em gatos, é difícil a gente conseguir visualizar um ferrão por conta do pelo. Então, a gente vai pegar o cartão, vai passar ele contra e a favor do pelo, contra e a favor do pelo, toda a região que tiver aí com bastante edema, e isso vai garantir que a gente consiga retirar o ferrão, mesmo a gente não conseguindo visualizar o ferrão. É muito importante, que muita gente, infelizmente, esquece, mas é muito importante que você abra a boca do animal, porque muitas vezes o ferrão vai estar na língua, aí você consegue visualizar. Então, abra a boca do animal, avalie a língua, a parte superior, a parte inferior, o céu da boca, a gengiva. Então, faça uma correta vistoria da boca do seu animal, porque muitas vezes o ferrão vai estar na língua, dentro da boca, e não na parte externa do rostinho do animal. Feito isso, encontrado o ferrão dentro da boca, ou retirado o ferrão na região, principalmente da face, lógico, pode acontecer em outras regiões, a gente vai partir para o nosso segundo passo, que é muito importante, que tem a função de reduzir a circulação no local e reduzir a disseminação da apitoxina para outras estruturas. Como que a gente vai fazer isso? Se você vai pegar um frasco, você vai pegar um copo, você vai pegar algum objeto, vai colocar nesse objeto água, pode colocar aí cerca de 300 ml de água, você vai colocar várias pedras de gelo, o máximo de gelo que você conseguir pegar, e você vai adicionar bicarbonato. Você pode colocar aí cerca de 5 colheres de sopa de bicarbonato por aí esse potinho de 300 ml com água. E você vai fazer os emplastros. Como assim emplastros? Você vai pegar gaze ou algodão, vai molhar nessa água que vai estar bem gelada com bicarbonato e vai fazer leves batidinhas por toda a região que estiver edemaciada, aqui na região da boca, aqui na região da face do animal, que é a mais acometida. Por que que essa função vai conseguir salvar a vida do seu animal? A água gelada, o gelo, vai conseguir fazer um processo de vasoconstrição. Como assim vasoconstrição? Ele vai conseguir contrair os vasos sanguíneos, diminuindo a circulação para aquele local. Então, eu vou conseguir reduzir aí a chegada de novas células que vão provocar mais dor, mais inflamação, mais irritação. E, além disso, eu tendo uma menor circulação naquele local, eu vou ter aí uma menor transmissão da apitoxina para outras estruturas do corpo do animal. Então, eu vou, de certa forma, eu fazendo essa medida, eu vou conseguir restringir aquele problema somente naquele local, tá? Um outro fato da gente utilizar essa água bastante gelada é que o gelo, ele tem um potencial analgésico. Então, ele vai reduzir a dor, ele vai reduzir também a liberação de substâncias, como eu falei para vocês, que provocam a irritação, que provocam a dor. Então, eu consigo reduzir o edema, eu consigo reduzir a dor, eu consigo reduzir aí a temperatura do local, geralmente o local fica muito quente.
E o bicarbonato? Por que eu coloquei o bicarbonato aqui? A maioria das substâncias presentes na apitoxina tem o potencial ácido. E adicionar aí uma substância alcalina, uma substância básica, eu consigo, de certa forma, neutralizar e diminuir a potência da maioria das substâncias presentes na apitoxina. Então, por isso que é importante a gente colocar água bastante gelada com bicarbonato. Dessa forma, a gente vai conseguir reduzir a dor, reduzir a inflamação, reduzir a circulação da apitoxina para outras estruturas do corpo, e, além disso, eu consigo aí diminuir o potencial agressivo da maioria das substâncias presentes na apitoxina, que são substâncias ácidas. Por isso que essa medida é capaz de salvar muitos animais que foram picados aí por abelha. Mas é importante que você tenha calma, é importante que você tire o ferrão, você consiga retirar o ferrão, e é muito importante que você haja rápido, que você haja de imediato, e mesmo com todas essas práticas, que você leve o animal imediatamente ao médico veterinário, porque, como eu falei para vocês, a apitoxina provoca alterações no coração, provoca alterações renais, provoca alterações em outras estruturas, e a gente deve diagnosticar o quanto antes qual foi a reação, qual foi o potencial nocivo da apitoxina durante o tempo que ela ficou efetivada dentro do organismo do animal. Então, a gente deve tomar as medidas de primeiros socorros adequadamente e levar o animal ao veterinário, que a gravidade vai ser reduzida drasticamente. Então, a nossa missão era a gente entender os efeitos aí da apitoxina, a gente já entendeu que tem cerca de 50 substâncias. Algumas aí vão alterar a frequência cardíaca, algumas vão alterar a função renal, algumas são utilizadas na farmácia, utilizadas na cosmética, que o foco da abelha, ao inocular o ferrão, ao inocular a apitoxina, é para abater aquele indivíduo que provoca, de certa forma, uma ameaça para ela e para as outras abelhas da colmeia, e também tem a função, além de abater, de atração de outras abelhas. E falei para vocês também aí da questão dos riscos, né, que ela pode provocar lesões cardíacas, lesões renais e principalmente o choque anafilático, que é o edema de glote, que é o inchaço aí na região da garganta do animal, que vai impedir que o animal consiga respirar. Então, a gente tem que ter aí essa noção dessa gravidade da picada de abelha, que pode acontecer com apenas uma abelha, se o animal for muito sensível. E ensinei para vocês o que deve ser feito, que é manter a calma, retirar o ferrão e agir imediato aí com uma água bastante gelada e bicarbonato para reduzir a dor, reduzir o edema, reduzir a circulação da apitoxina, reduzir a chegada de novos mediadores aí de alergia e também reduzir aí a gravidade da apitoxina, utilizando aí uma solução básica, uma solução com bicarbonato. Antes de eu finalizar, eu gostaria de pedir para vocês deixar aqui nos comentários o que você achou sobre esse vídeo, deixar aqui para a gente também as dúvidas que você tenha tido aí com esse acidente, e também fazer um convite, que é para você nos seguir aí nas nossas redes sociais, ativar o sininho aqui do nosso canal, assistir outros vídeos, que a gente tem bastante vídeo, a gente tem vídeo aqui sobre coloração de mucosas, tem vídeos ensinando a olhar a temperatura, a salvar o animal vítima de parada respiratória, então tem bastante conteúdo que com certeza vai agregar muito em seu conhecimento e com certeza em algum momento da sua vida você vai utilizar esse conhecimento para conseguir salvar a vida de um animal em qualquer hora e em qualquer lugar. Então, um abraço para você, muito parabéns por mais uma aula aí concluída e até terça-feira com mais um vídeo, com mais uma live aqui no nosso canal. Grateful, oh yeah, able, oh yeah, I'm stable, oh yeah, no label, oh yeah, you know me, I have only a path, I'm lonely, but damn, I'm going to win, yeah.